Olá, meus amigos. Olá, torcida que canta e vibra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Guache, né? Todo mundo sabe, é o canal que foi criado para falar de futebol e o seu entorno, mas sempre focando mais no Palmeiras, né? Que é o meu time de coração. E hoje, depois da quarta rodada do Brasileirão, o Brasileirão já começou empolgante, né? Eu não posso deixar de expressar toda a minha solidariedade à Renata, né? Do canal TV Palestra, que foi barbaramente atacada por estar usando, né, ser palmeirense e estar usando uma cadeira preta, né. Eu, coincidentemente, eu já via já os vídeos da Renata, sempre gostei muito dos vídeos da Renata. Eu gosto da forma com que ela fala, com que ela aborda os assuntos. Eh, então, Renata, não se deixe abalar por certos humanos desumanos, tá? Sempre vai ter muita gente tentando te jogar para baixo, mas você pode ter certeza que o número de pessoas que gosta de você, que te apoia, que quer ver você bem, é muito, muito, muito maior do que essas pessoas sem noção que vêm trazer críticas e tentar te jogar para baixo, tá? Não é a cor que define uma pessoa, não é o que as pessoas falam dessa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não me abalo fácil com qualquer ataque verbal. O que a pessoa fala a meu respeito não define o que eu sou, tá bom? Então, um grande beijo pra você, que você siga em frente e tenha cada vez mais sucesso, tá bom? Esse é o desejo aqui do canal do Guache. Bom, então repercutindo a quarta rodada, a gente teve uma rodada espetacular, né? Mais um degrauzinho aí do Campeonato Brasileiro sendo alcançado, né? E é muito importante estar todo mundo atento, né? O quarto degrau, de um total de 38 degraus que serão escalados, né? E a gente vai começar falando do Corinthians, né? O Corinthians sofreu um revés violento em casa, já não vem muito bem na competição, né? Vem oscilando na competição e teve um jogo realmente muito desastroso. O Fluminense, para mim, não é um time consistente. Eu, particularmente, não gosto muito do trabalho do Renato Gaúcho, que é um trabalho mais baseado em paternalismo, sabe? Aquele tipo de tiozão do churrasco. Eu não vejo o Renato como um profissional top, não vejo. Sinto muito, pode ser que seja, mas eu não vejo desse jeito. Então o Corinthians foi surpreendido pelo Fluminense, um golaço do René, que teve que tomar um comprimido ali durante o jogo porque estava com dor de cabeça, mas acabou trazendo uma dor de cabeça enorme para o Corinthians, né? Um chute de fora da área, de pé esquerdo, que não é o pé dele, acertou um golaço, parabéns para ele. E Corinthians, vamos lá, hein? Vamos se ajustar. O Corinthians, que a expectativa é que o futuro seja muito complicado, porque está tendo muitos problemas extracampos, que naturalmente vai repercutir em campo, né? Então o Corinthians tem que ficar muito atento, né? Bom, já o São Paulo, poxa vida, o que o Ferreirinha tá jogando é impressionante, né? Eu não sei se foi depois da provocação do Neto, né? O Neto é uma figura caricata, né? O Neto é outro que não tem credibilidade, é um fanfarrão do futebol. Ele já era um fanfarrão quando jogava e agora é um fanfarrão do microfone, né? Ele, não sei se vocês sabem, mas ele disse que se o Ferreirinha ao longo do ano fizer 10 gols, ele vai fazer o programa dele de tanguinha. Não que a gente queira ver esse cara esse cara flácido aí de tanguinha, né? Mas eu vou torcer muito pro Ferreirinha atingir esses 10 gols para ver se esse cara ele vai cumprir o que ele falou. Se ele tem honra, ou se ele vai escapar pela tangência mais uma vez, né? Pela tangente mais uma vez. Bom, então em relação ao São Paulo ainda não conquistou nenhuma vitória, foram 4 jogos, foram 4 empates, e a gente sabe que o futebol brasileiro, o empate é praticamente uma derrota. O empate não faz com que você consiga subir na tabela, né? Num esquema de 3 pontos para quem ganhou, o empate ele é quase que uma derrota. É claro, somar um ponto é sempre bom, mas se você manter esse esse placar de empate, meu, você vai ter problemas muito difíceis, né? E mais uma vez o Zilberdia foi atacado pela torcida dizendo que o sistema de retranca dele impede as vitórias do São Paulo. E eu acredito que sim, viu? Eu acho que aquela máxima, né? Que o medo de perder te tira vontade de ganhar, se aplica muito nesse caso aí, né? Então, São Paulo, olha,
a diretoria do São Paulo, ela tá sendo muito complacente com o trabalho do Zubeldia, né? Eu não sou um cara que eu apoio essa excessiva troca de técnicos. Até fiz um vídeo que fala muito a respeito dos técnicos, fiz uma comparação da era Abel com os técnicos dos times do Rio, que teve já 41 trocas, né, ao longo dos últimos 4 anos e 5 meses. Mas no caso do Zubeldia, eu vejo que não tem como mais, gente. O São Paulino tem que ficar atento. Só que o São Paulo também tem muito problema financeiro, né? Faz tempo que o São Paulo, na verdade, não tem uma boa diretoria, né? O São Paulo não tem bons gestores ali, né? É cada vez um mais atrapalhado que o outro, né? Então é complicado, né? Então São Paulo tem que buscar o rumo das vitórias, porque tá entrando ali numa zona muito perigosa. A gente sabe que depois para poder sair disso é muito complicado, né, gente? Bom, agora a respeito do Mirassol, né? O Mirassol é o nosso caçula do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, não sei se vocês sabem, mas está completando esse ano 100 anos de existência e a sua primeira participação na Série A do Brasileiro. Então, eu imagino que os 63 mil habitantes lá de Mirassol devem estar muito orgulhosos do time. O time conquistou uma vitória acachapante em cima do Grêmio, provocou uma crise no Grêmio absurda. Tanto é que a torcida do Grêmio está dizendo que essa talvez tenha sido a maior derrota do Grêmio. Eu acho que não, já teve outras, né? Mas o Grêmio é um time de tanta tradição e foi amassado pelo Mirassol. Tomou 4-1 e cabia mais. E a lei do ex, ela se fez presente, né? Então foi complicado pro Grêmio. Vai ter grandes mudanças internas lá. Se não tomar cuidado também, tá, vai correr sérios riscos esse ano. E o Mirassol, a gente tá na torcida. Eu acredito que o Mirassol é o segundo time de todo o Paulista. E eu, pelo menos, estou torcendo muito para que o Mirassol tenha muito sucesso, que mostre para as outras cidades do estado de São Paulo que, mesmo você não sendo uma cidade grande, que tem um PIB alto, você pode ter um bom representante ali não vou dizer exatamente na Série A, né, mas um representante ali na Série A, na Série B, na Série C, enfim, algum time fazendo realmente bonito. O Mirassol está absolutamente de parabéns, né? Agora, em relação ao Santos, né? O Santos finalmente fez uma partida, olha, convincente, viu? Eu assisti o segundo tempo do Santos, eu gostei muito da garra, gostei muito da forma com que o Santos se impôs dentro de casa. O que me surpreendeu nesse jogo também foi a fragilidade do Atlético Mineiro. Caramba, meu, eu não sabia que o Atlético Mineiro estava tão fragilizado. E deu para eu entender, até me dói o coração falar isso, deu para entender por que, que o Palmeiras abriu mão do Rony, viu? Caramba, enquanto o Rony estava no Palmeiras, eu estava ali meio seduzido pela correria dele, né? Meu, participação ficou muito abaixo, o Scarpa também muito abaixo. O Caio Paulista, meu Deus, cara, torci tanto pro Caio Paulista virar no Palmeiras. O Caio Paulista todo desajeitado, meu, trombando na bola. O Caio Paulista, eu vou te falar uma coisa, hein, meu, tem que dar graças a Deus que conseguiu bons contratos aí, porque Deus queira que melhore o futebol dele, né? E que ele consiga ter boas exibições, né? Agora o Neymar, hein? Meu, eu tô pra ver um cara que gosta mais de atestado do que o Neymar, hein? Já vai meter um atestadão aí, mas não sei quantos dias aí tranquilamente lá jogando o poker dele, fazendo aquela farra toda dele, né? E ainda a respeito do Neymar, que eu já falei em outros vídeos, que eu sou fã do futebol do Neymar, né? Eu nunca vi um cara ter tanta habilidade com as duas pernas, né? A gente teve craques maravilhosos, né? Ronaldinho Gaúcho, o Fenômeno, o Zico, o Jorge Mendonça, que eu sou fã, né? Mas para fazer com as duas pernas o que o Neymar faz, dominar, conduzir, driblar, chutar, eu nunca vi. Eu acho o futebol do Neymar extraordinário. Só que o extracampo dele é absolutamente condenável, né, meu? Deve ser um cara maravilhoso, tudo mais, né? Ali pro seu entorno. Só que do ponto de vista do futebol, é um cara que nunca, na minha opinião, né? Nunca respeitou o dom que Deus deu para ele. Ele sempre menosprezou a condição técnica dele em detrimento, né? Em detrimento da condição física. É um cara que nunca se cuidou, meu. Ele pode vir falar que se cuidou, mas não. Um atleta ficar na noitada, é pôquer, é balada, é carnaval. Meu, esse cara aí não vai ter vida longa, entendeu? E agora ele tem um preço a ser pago.
Só que eu acho que ele não tem cash, né? Não tô falando de dinheiro, né? Dizem que tudo que você pode pagar com dinheiro é barato. O que o Neymar tem que pagar agora, que é essa negligência com o físico dele, eu não sei, não vai ter como, não sei, acho que não vai ter meios de pagar. Agora que ele tá no time do coração dele, com os amigos dele, com os parças, é, em vias de ir para a seleção, tentar conduzir a seleção para mais uma Copa do Mundo, não vai ter como. Não vai ter como por quê? Não vai ter como porque lá atrás não preparou, não fez uma base, né? Não tinha os cuidados necessários para quando chegar na idade que ele tem, tá voando, né? Então é complicado, né? Bom, o Sampaoli, ele recusou, né? Ele não quer assumir o Santos. Então você vê, ó, já teve a recusa do Dorival, já teve a recusa do Tite, que é um técnico horrível. É horrível. O Tite, para mim, é um dos piores. Agora, do Sampaoli, eu acho que a melhor caminho para o Santos é manter o Sampaio, manter o César Sampaio, que é um cara que tem todo o perfil, eu acho, né, pelo que eu acompanho. O cara conhece o dentro de campo, me parece que o cara é um cara bom de vestiário, né? Eu acho que se acreditar no César Sampaio, tem grandes chances de dar certo, tá bom? Vamos ver, vamos continuar torcendo. Vamos lá, Santos, reage. Eu gostei muito do que o Santos apresentou ontem. Então, estamos aí na torcida, hein? Bom, agora em relação ao Palmeiras, né? Caraca, gente. Que noite maravilhosa que eu tive. Como eu acordei bem hoje. Que vitória que o Palmeiras alcançou diante de um adversário que sempre foi complicado. O Internacional, o Santos naquela, o Palmeiras lá na década de 60, 70 ganhava do Santos do Pelé, mas não conseguia passar pelo Internacional do Falcão. É impressionante como que o Atlético Mineiro sempre foi uma pedra no sapato do Palmeiras. Eu acho que um dos primeiros campeonatos que eu acompanhei foi em 78 brasileiro. Na época o Palmeiras era dirigido pelo Tele Santana e o Palmeiras estava voando, estava voando. O Palmeiras foi disputar, eu acho que foi as quartas de final contra o Flamengo no Maracanã do Zico. E estava jogando tão bem que lá se impôs e ganhou do Flamengo de 4-1. Primeiro gol do Jorge Mendonça voando naquela época. Nossa, foi uma vitória incrível, era bem novinho. E aí depois, na sequência, o Palmeiras foi pegar o Internacional. E o Palmeiras não conseguiu passar pelo Internacional, perdeu no Morumbi, eu acho que foi 3-2. Então o Internacional sempre conseguiu se impor. A última vitória do Palmeiras contra o Internacional lá foi naquele gol espírita do Wesley, não sei se vocês lembram. E nesse campeonato de 78, o Internacional passou pelo Palmeiras e disputou a final contra o Corinthians, que teve aquele gol de falta, né? Que ficou muito marcado, que a bola pegou no travessão, pegou embaixo, e o goleiro Tobias, que era um goleiro espetacular do Corinthians, pegou a bola, mas a bola já tinha entrado e tudo mais, né? Então o Palmeiras ontem está mostrando mais uma vez o quanto esse trabalho do Abel ele está fortalecendo. E é impressionante, porque o Palmeiras entrou com uma outra formação em relação ao jogo anterior, que foi bem também. Entrou com uma outra formação e foi espetacular. O time todo jogou bem, com muita consistência. Eu acredito, é a melhor sequência do Palmeiras nos últimos anos. Com certeza, viu? Impressionante, viu? Foi muito bom. Então, estamos na expectativa dos próximos jogos, né? E torcendo para que o Palmeiras venha nessa crescente, nessa consistência e mantenha-se assim para poder conquistar cada vez mais pontos, subir na tabela, porque a gente sabe que o campeonato ele se ganha no início. Se você conseguir já formar ali uma gordurinha ali, uma quantidade de pontos de segurança é muito importante. O Flamengo tá vindo muito forte também, né? Tá todo mundo vendo o quanto que o Flamengo tá produzindo e tudo mais, né? Bom, então lá se foi a quarta rodada. Foi uma rodada muito positiva para os paulistas, né? Nós tivemos duas vitórias, né? Nós tivemos duas vitórias, na verdade, três vitórias. Nós tivemos três vitórias, tivemos uma derrota. Não, tem ainda o Bragantino, que conseguiu uma vitória extraordinária, segundo gol do Sacha. O Sacha é um cara que eu gosto muito também. O Sacha é um jogador quietinho ali na dele, entendeu? É um cara que veio com mais experiência para poder ajudar o Bragantino e tem ajudado muito o Bragantino, né? É o toque de experiência que tem no Bragantino.
O John também tá indo muito bem lá no Bragantino. Então foi uma rodada positiva pros times paulistas, mesmo com a derrota do Corinthians, né? Que foi mais uma vez foi surpreendido, um gol do René ali incrível. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer muito aos inscritos. Cada um de vocês que se inscreve no canal, eu agradeço demais. Vocês são a razão desses vídeos que a gente grava, tá bom? E né, ainda mais nesse início de canal, é impressionante, meu, como os amigos, eles prestigiam, eles te ajudam, né? Porque a maior parte dos inscritos aqui nem é palmeirense. São corintianos, são são paulinos, que acaba se inscrevendo pela amizade, pela consideração que tem a gente, tá bom? Então valeu, grande abraço, curtam, compartilham, indica para outras pessoas se inscreverem, tá? Vai ser um grande prazer ter todos vocês aqui, tá bom? Valeu, até a próxima.